Boa tarde, seres iluminados. E aí? E aí, seres iluminados? Prontos para mais uma aula? Vamos arrasar? Para nós podermos dar início, né, o pessoal está entrando aí, por favor, dá um ok aqui se vocês estão me ouvindo e me vendo. Está linda! Gente, maquiagem. Oi. Vamos lá, dá um okzinho. Oi, prof. Dá um ok. Estão me vendo? Estão me vendo, me ouvindo? Para eu poder começar. Vamos lá. Galera, isso, ok. Estão me ouvindo, estão me vendo, show. Vamos dar início a mais uma aula. Muito obrigada, Stephanie, Lô. Galera, hoje nós temos 2 aulas de história, tá? Lembrando que nessa aula que acaba 2h35. Lembrando que você depois tem que entrar no outro ID, tá? Não é o mesmo ID, certo? Bom, vamos lá então. Nós temos 2 aulas de história, vamos fazer igual nós fizemos com filosofia, tá? Nós vamos retomar alguns pontos e aí depois... pera um pouquinho que eu vou dar um jeito aqui agora. Amor, só quem fala aqui sou eu, ó. Vou até comemorar. Agora vambora. Vamos lá, galera. Nós temos 2 aulas de história, nós vamos voltar um pouquinho, tá? Gostaram da minha dancinha? Um dos maiores defeitos, né? Um dos maiores questões que nós temos dentro da história é nós entendermos a questão tempo, né? O tempo é algo bem particular. Por quê? Porque o tempo... Então, vamos lembrar que nós temos 3 tipos de tempo. Nós temos aí o tempo cronológico, que é aquele tempo que se pode ser contado, o do calendário. O que estão falando aí? Nós temos o tempo cronológico, que é o que pode ser contado, o tempo histórico, que é como cada sociedade sente e vivencia esse tempo, e o terceiro é a linha do tempo, tá? Que é onde eu quero começar. Então, bora lá. Ó, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só achar primeiro. Peraí. Primeiro eu tenho que abrir. Deixa eu primeiro abrir aqui. A linha do tempo. Aqui. Peraí que tá carregando, tá? Então, olha só. A linha do tempo, ela nada mais é do que é você pegar o tempo cronológico e, na verdade, você pega o tempo histórico e organiza de forma cronológica. Desta maneira aqui. Uai, cadê? Aqui. Ó. Tá vendo? Essa é a linha do tempo de história geral, tá? História mundial. Desliga essa TV. E nós temos aqui, ó, a pré-história, tá? Nós estamos aqui, ó, nesta setinha, tá? Então, veja bem. Nós primeiro tivemos a pré-história. A pré-história, ela se divide em 3 pontos, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Então, a pré-história, ela se divide entre
período paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá? Então, o período paleolítico é o período em que o homem é nômade, em que o homem ele vive basicamente do que a natureza lhe dá para ele, né? Como, por exemplo, raízes e etc, tá? Depois, com a descoberta do fogo, o homem ele passa do período paleolítico para o período neolítico. Ó. Aí nós chamamos de período paleolítico ou período da pedra polida, certo? Então, período da pedra lascada e período da pedra polida. Por quê? Porque a pedra ela já começa a ter forma, tá? Você consegue já dar forma para ela. E depois o homem começa a ter o domínio da metalurgia. E aí é quando nós entramos aqui, ó, na idade dos metais. E aí o homem começa a criar, então, utensílios domésticos, coisas do gênero. O que vocês estão falando aqui? Ai. Ah, vocês são linguarudos, olha. Presta atenção, que é a aula, filha. Cadê seu boy, prof? Apresenta para nós. Olha isso. Vocês são ridículos. Ó, oi, Adriano. Continuando aqui. Foca aqui, mano. Foca aqui. Vocês são o futuro da nação. Olha só. Quem disse que é ele que tá aqui, meu amor? Tô em quarentena. Ó. Então, você tem aqui a pré-história, tá? Que se divide em três. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E aí, depois, com o surgimento da escrita, encerra-se o período da pré-história e dá-se início o período da antiguidade, que é onde nós paramos com a nossa prova, né? Vocês fizeram prova já de história e opa, e foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? Ai, como vocês são terríveis, meu Deus. Eu porque ainda falo com vocês. Ignorar vocês. Foi a Meg. A Meg que ligou a TV. Volta pra cá, ó. Vocês não têm o que fazer, né, Jesus? Não. Ai, gente, espera aí que eu me atrapalhei. Perfeita? É para vocês focarem aqui. De palhaçada. Ó, então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, pré-história, tá? E aí nós entramos na antiguidade. Na antiguidade nós estudamos Egito, estudamos Mesopotâmia, né? E as suas particularidades. Eu coloquei até uma na lousa, lembro que eu coloquei para vocês até uma espécie de tabelinha, né? Exemplificando um, exemplificando o outro, tá? Então, nós dividimos aí o Egito e a Mesopotâmia, tá? Como segmento da antiguidade. Qual a importância de ambos? Você tem a questão do Egito, que é a primeira civilização que se tem notícia, né, a partir do momento de civilização em grupo, né, sendo aí a maior, né, a maior autoridade, o faraó, mas resumindo, né, o que nós temos aí que ficou de grandiosidade do Egito Antigo foi justamente a questão do grupo de civilização. Ó, nós estamos aqui. Deixa eu encerrar isso aqui. Tudo certo, Angel. Vamos responder aqui? Bom, eu quero agora. Deixa eu compartilhar outra tela, peraí. Deixa eu me achar primeiro. Tá tanta coisa aberta. Ai, aqui. Isso. Bora aqui. Ah!
Onde eu vou fazer um enfoque maior vai ser na Grécia e Roma, tá? E aí nós vamos, que nem eu falei, lógico que nós vamos ver os pontos principais, mas aí eu quero trazer com vocês não somente os pontos principais, mas também falar o que ficou de legado, né? O porquê que você estuda a Grécia e Roma. Ontem foi curioso, não lembro agora em que sala, né? Tem poucas, mas ontem fizeram uma pergunta, foi mais ou menos assim. Não sei se foi na sala de vocês, mas acho que não. Acho que foi em história. Por que que o Brasil era tão atrasado? Essa foi a pergunta do aluno. E aí eu respondi para eles o seguinte, né? Que é o que eu quero ver se eu compartilho com outros alunos. Então, por que que o Brasil é tão atrasado? Eu expliquei para eles que é uma fala errada. Nós não podemos dizer que o Brasil é atrasado, tá? Por quê? Deixa eu fechar aqui, daqui a pouco compartilho de novo. Por que que nós não podemos afirmar que o Brasil é atrasado? Porque, veja bem, o Brasil, ele surge, né, em 1500, tá? Nisso, olha só, nós estamos vendo, por exemplo, Grécia e Roma, que existem antes de Cristo. Então, não tem como você comparar o Brasil, por exemplo, com a Grécia, que nós vamos rever agora. Por vários fatores. Primeiro, olha o tamanho. Quantas Grécias não cabem no estado de São Paulo? Quantas Grécias não caberiam no país chamado Brasil? Entende? Administrar um lugar menor é muito mais simples do que administrar um lugar grande. Primeiro ponto. Outra, nós estamos falando da Grécia, pegamos como exemplo, tá? Mas podemos falar de países europeus de forma geral. Né? Então, nós não podemos pegar, por exemplo, a Grécia e comparar o Brasil pelo fator geográfico, que é o tamanho, pela questão também de história, né? Porque eles existem desde a antiguidade. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que nós, brasileiros, somos tipo um bebê. Tá? Seria a mesma coisa de eu comparar vocês a uma criança de 3 anos de idade. É óbvio que vocês, né, têm mais maturidade, conseguem acompanhar e entender com mais facilidade. Tá? Nem todos, mas enfim, não é o caso. Então, então nós temos essa questão, tá? A questão de você não poder comparar, porque enquanto os outros países já passaram por inúmeras questões, como crises e etc., o Brasil ainda está caminhando, ok? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria falar com vocês. Tem razão, prof. Né? Então, eu acredito bastante nisso. Então, não há comparação, porque o Brasil, ele é um neném ainda, ok? Vamos lá. Deixa eu voltar para minha telinha. Então, nós vamos falar sobre a antiguidade clássica, que é a Grécia Antiga. No caso de alguns, deveriam ter mais maturidade. Mas tudo bem, vamos esperar. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Peraí, para vocês poderem ver também. Bom, Antiguidade Clássica, Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga ela se divide basicamente em 4. Alguns livros trazem 3, não contam o período pré-homérico. Tá? Então, seria pré-homérico, homérico, clássico e helenístico. Tá? Seriam os 4 períodos aí que nós temos, cada um com a sua característica. Tá? Nós podemos usar até mesmo a origem da civilização grega para ligar com filosofia, por exemplo, né? E a questão do mito também. Mas acho que ontem eu usei o exemplo de Roma, né? De Roma antiga. BR igual a Baby. Isso, gostei do bonequinho. Bonitinho. Bom, aqui na nossa apostila, ele começa como um período homérico, tá vendo? Que é basicamente a formação da Grécia, tá? E ele aparece aqui, ó, Grécia Antiga, né? E aí ele faz um aumento ao lado, ó, para nós termos noção da Grécia e suas ilhas, tá? Ilíada e Odisseia é a construção da identidade, que são aquelas as histórias, né, que vem contando. Ilíada e Odisseia fala, então, o Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, que foi usado em muitos filmes, etc. E Odisseia fala sobre o regresso de Ulisses a Ítaca, que é uma das ilhas gregas. Bom, vamos falar então, para resumir, quais são as principais características, antes de entrar no arcaico, peraí. Quais são as principais características
desse período, que é o período... Opa, cadê? Aqui, período homérico. Então, nós temos um sistema burocrático que desapareceu, um comércio que foi extinto, escrita abandonada, centros urbanos surgiram, comunidades agrárias coletivas e grupos nômades. É para prestar atenção mesmo? Senão eu consigo tirar vocês, tá? Eu posso remover qualquer um, só para vocês saberem. Presta atenção nesse mapa, que nós temos aqui a questão da civilização grega, tá? Repare que a Grécia está aqui, juntamente com suas ilhas, e essas setinhas é o caminho de expansão, ou seja, são territórios, que eles conseguiram dominar. Essa é uma das primeiras explicações do porquê que nós temos muitas características dos gregos. Eu vou finalizar, não agora, claro, mas daqui a pouco nós vamos já, né, ir finalizando. E aí eu vou falar para vocês quais foram os legados, né? Ou seja, por que nós estudamos Grécia, o que ficou para a sociedade. E aí nós vamos discutir algumas questões, tá? Então é por isso que ela é tão importante, porque ela dá margem, para vários países diferentes, tá? Olha aqui, e de continentes diferentes, olha, na Ásia, por exemplo, tá? Bom, é o poder do jaleco mesmo. Mas é verdade, dá para nós removermos vocês, tá? Isso é verdade. Uma das, já falando aí das características, né? É o patrimônio cultural e artístico, né? Que a Grécia, eles sempre, em termos de artísticos, né? Sempre foram muito focados na questão das artes, né? E essa representação. E aí não podemos esquecer a questão da democracia. Já vamos falar melhor disso. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Antes de Atenas e Esparta. Aqui, o período arcaico. O período arcaico é o surgimento das polis ou cidades-estado. Vou lembrar que cada poli ou cidade-estado era independente entre si, tá? Ou seja, cada uma tinha sua própria lei, sua própria regra, sua própria moeda, seu próprio líder, tá? Então, por isso nós chamamos de cidade-estado. Bom, entre elas, duas se destacam, que é justamente Atenas e Esparta. E Atenas e Esparta, eles têm, né, características diferentes. Eu passei uma tabela para vocês, e nessa tabela nós respondemos, né, e falamos sobre a diferença. Então, Esparta já se localiza na península do Peloponeso, não é banhada pelo mar, principal atividade é a agricultura, pela localização geográfica, e traz uma oligarquia, quando nós temos um grupo no poder, e as principais características, é o militarismo e o escravismo. Já Atenas, localizada em Ática, é banhada pelo mar, como isso tem agricultura, tem a agricultura e o comércio marítimo, era uma oligarquia que evoluiu para uma democracia, e principais características aí seria o amor ao saber, né? Tanto que a filosofia surge lá, a valorização do conhecimento, do estudo. Esparta já é mais ligado ao militarismo. E aí nós temos o período clássico. O período clássico ele é marcado já pelas guerras que ocorrem nesse período, tá? Então o primeiro é o período em que é a formação grega, o outro é a formação das polis ou cidades-estado, e o terceiro período, que é o período clássico, são as guerras, a Guerra do Peloponeso e as guerras médicas. As guerras médicas ocorreram primeiro, tá? As guerras médicas seria a união das polis ou cidades-estados, tá? Contra os persas. Resumindo, é o filme 300. Pronto. Já vamos chegar aqui, tá? E aí nós temos, então, os gregos contra os persas. Isso tudo levou à Guerra do Peloponeso. Por quê? Porque quando nós tivemos as guerras médicas, que foram os gregos contra os persas, a vitória foram dos gregos. Porém, após essa vitória, Atenas ela se manteve numa liderança sobre as demais polis. Por quê? Havia mais ou menos umas 215 polis, ou seja, cidades-estado.
mas eram de liderança de Esparta e Atenas. Diante disso, Atenas e Esparta, elas trocavam favores. Em que sentido? As demais polis pagavam para elas em troca de proteção. Após as guerras médicas, onde os gregos venceram, o Atenas ficou em destaque e várias polis fecharam com Atenas. Esparta, com invejinha, foi lá e criou a sua própria liga, a Liga do Peloponeso. Então, a Guerra do Peloponeso já é a disputa da Grécia entre Esparta e Atenas, ok? Justamente no meio dessa confusão toda, quando você tem... Opa! Quando você tem... Isso, a Guerra do Peloponeso. Quando você tem... Então, voltando, a Guerra do Peloponeso é quando você... é a disputa entre Atenas e Esparta pela Grécia. E quando você tem as duas maiores polis brigando entre si, a Grécia, de forma geral, ela fica vulnerável. Então, presta atenção. Nas guerras médicas, houve uma vitória, por quê? Porque houve a união entre as polis. E aí conseguiram expulsar os persas. Agora, quando as duas maiores polis estão brigando entre si, é quando há a destruição da Grécia. E aí você tem um problema. Por quê? Porque a destruição da Grécia, ela acontece justamente a partir dessa situação. E aí dá-se início o período helenístico. O período helenístico é o período que corresponde ao momento em que a Grécia ficou sob o domínio macedônico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, todos já ouviram falar em Alexandre o Grande, né? Fala para mim qual foi a importância de Alexandre o Grande. Coloca no chat para mim. Que nem grande ele era, né? Então nós vamos explicar aí o motivo. Fala para mim, coloca aí. Sem pegar na internet, que eu vou saber, porque eu corrijo a prova de vocês há muito tempo. Eu sei como vocês escrevem. Sou dessas. Vai, gente, lança aí. Qual a importância de Alexandre o Grande? Olha lá, foi pegar a resposta no Google, gente. Aqui, ó. Fala a verdade, Letícia. Vou pegar a resposta no Google, né? Tô ligada. Peguei não. Hum, beleza, tá bom. Então vamos lá, vamos juntar essas respostas aí. Ó, mas tá certo, tá? O Alexandre o Grande. Então, quem foi Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele fez parte, né, quando a Grécia chega ao fim. Então, de novo, ocorreu a Guerra do Peloponeso, que foi a disputa entre Esparta e Atenas pela Grécia. Como as duas maiores polis das cidades-estados estavam brigando, foi um momento em que um povo que vinha conquistando terras, que eram os macedônicos, conseguiram... Gente, a Meg tá doida. Que conseguiram... para com isso! Desculpa. Foi um período em que eles conseguiram atingir, tá, a Grécia nesse momento, porque estava vulnerável. E Alexandre Grande, de fato, a importância dele é que ele faz uma ligação, ó, entre Ocidente e Oriente. Ele conquista lá desde a Grécia, que está do lado do Ocidente, né, que fica na Europa, até a Índia, que é o Oriente, de repente, né? Tem um povo que é meio... Ok? Bom, eu vou abrir aqui para nós. Não, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, uma outra. Acertou, Letícia, acabei de falar. Tô demais. Ai, mas olha. Mereço essa situação. Ai, deve ser, gente, porque ela tá... Passei só com ela no prédio, né? Porque eu tenho medo de corona pegar no bebê.
Peraí, deixa eu pegar outra tela aqui. Ai, esse meu mouse tá... Peraí. Deixa eu ver se é essa. É. Agora sim. Presta atenção, Elo. Estamos aqui para coisa séria. Ó, qual é, então, o legado deixado pelos gregos? Tá? Por que você está aí, né? Na verdade, revendo, né, a Grécia Antiga. Claro que, como nós já trabalhamos muito bem isso na sala de aula, nós estamos aqui, né, apenas pincelando, apenas, né, reforçando aí. Então, ó, os gregos legaram, tá? O legado é o que você deixa de importante, uma herança fundamental à humanidade. Então, nós temos a questão histórica, geográfica e filosófica. Nós sabemos que a filosofia surgiu na Grécia. A questão da arte, né, que são os arcos de 180 graus, a questão das pilastras, das colunas, conhecimentos científicos, como medicina e matemática, ginástica e provas atléticas, o teatro e dança e a democracia. Vamos focar nesses últimos aqui, tá? Lembrando que o teatro, nós fizemos até uma atividade sobre isso, ele era mais para a distração da população e recados do governo, tá? Quando eles queriam passar uma mensagem, ok? Então, o teatro ele tinha duas funções. Depois, nós temos a questão também da democracia, tá? Que foi muito importante, né? Então, hoje a maior parte dos países, eles vivem em uma democracia. Lembrando que democracia é você fazer a vontade da maioria, não de todos, tá? Que é uma das críticas aí que nós vamos ver em filosofia, né? Em cima da democracia. Porque a democracia você faz a vontade da maioria, não de todos. Então, você passa a ter um sério problema, ok? A questão política, vamos voltar aqui. A questão do teatro, né? Já falamos, a dança, dos ginastas, né? Então, por exemplo, as Olimpíadas que existem hoje, elas derivaram dessa questão né, da disputa, e é muito importante nós entendermos também, né, falarmos sobre que o que era mais importante para ele não era ganhar ouro ou uma bela mulher, né? Não, o prêmio deles era uma coroa de louro. Por quê? Já se perguntou por que a coroa de louro? Alguém sabe por quê? Responde aí. Interage, povo, interage, vamos lá. Por que a coroa de louro? Porque quando as pessoas ganhavam alguma disputa, ganhavam uma coroa de louro, que vai ser adotado pelos romanos também. O professor tinha visto em algum lugar que os gregos falavam que os deuses deram origem às Olimpíadas, certo? Tipo um mérito, como um troféu. Sim, mas por quê? Alguém sabe? Por quê? Para esperar. Tinha a ver sim. Então vamos dar a resposta aí. Vocês ouviram a musiquinha que eu coloquei? Não, né? A coroa de louro era algo mais desejado do que viu, né? Era muito mais desejado do que qualquer outra coisa, como ouro, joias, ou enfim. Por quê? Justamente, alguém colocou ali, tá certo. Eles acreditavam que a coroa de louro, né, e ela representava, elas acreditavam que aquela coroa de louro, ela era abençoada pelos deuses, né? Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, eles acreditavam que aquela coroa era abençoada pelos deuses e quando você a ganhava, a sua vida seria próspera, ok? Então, valia muito mais do que qualquer outra coisa. Isso é interessante de nós falar. Outra característica também que é bem peculiar da Grécia é o fato de os gregos, eles foram os primeiros, né, a primeira civilização em humanizar a política. Por quê? Porque até então
como por exemplo o Egito, o seu representante ele era dado como uma encarnação de Deus, né, ou alguma coisa assim. Já eita, já a Grécia foi o primeiro povo que se tem notícia da humanização do poder, ou seja, eles deixavam claro e eles tinham a consciência de que os seus representantes, por isso a democracia, né, em especial em Atenas, mais, né, porque vivia a democracia, Esparta vivia já a questão da oligarquia, então eles foram. A Grécia é o primeiro povo que se tem notícia da humanização do poder, ou seja, eles eram conscientes que os seus representantes, os seus líderes eram homens comuns, eles eram apenas representantes da lei, assim como, né, nós temos hoje, por isso a democracia. Eles não acreditavam que eles tinham uma ligação divina, diferente, por exemplo, do Egito, né, onde o faraó era considerado a própria reencarnação de Deus. Beleza? Então, esse é um ponto também interessante. O que mais podemos falar? Mesma língua, mesmos hábitos. Acho que eu já falei tudo, assim, né? Porque, na verdade, nós estamos só relembrando, né? Participação em assembleia, nas ágoras, que são as praças públicas. E... Eita, nossa primeira aula vai acabar, né? Isso. Faltam 4 minutos. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Colocar alguma coisa aqui? Nós demos só uma pincelada, né? Porque o conteúdo já foi trabalhado bem em sala de aula. Lembrando que nós temos 2 aulas hoje, tá? Então, nós vamos encerrar daqui a pouco. Aí, nós voltamos às 3h05. Nós temos um intervalinho, tá bom? E aí, nós vamos falar de Roma. Então, se você tem alguma pergunta ou tem alguma dúvida, tá? Eu pretendo fazer da mesma maneira. Pontuar as questões principais, fazer uma ligação aí do que usamos até hoje, do porquê que estudamos, ok? Professora, a cultura romana era quase igual à da grega, né? Sim, era inspirado porque, como nós vamos ver, eu vou mostrar no mapa, os gregos, eles habitaram na Península Itálica, tá? Então, eles dominavam uma parte, tanto que essa parte era chamada de Magna Grécia. Então, é muito comum confundir, porque, na verdade, a Grécia, ela serviu como modelo para a civilização romana, tá? Bom, tudo bem? Tanto que os planetas têm nomes de deuses gregos, só que em romano. Oh! Gente, vocês estão um espetáculo, tá vendo? Demais. Exatamente, né? Justamente por essa influência. Ai, que bom que vocês entendem isso, porque muitas pessoas confundem. Eu vi num vídeo, sem problemas. Os vídeos estão aí para nos ajudar. É exatamente isso. Beleza? Então, ó, vamos lembrar que daqui a pouco... Eita! Vamos lembrar que daqui a pouco nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar às 15h05, ou seja, às 3h05 da tarde. E vamos retornar com Roma antigas. Então, se você já tem alguma dúvida, já vê aí. E... depois pode me passar, que eu coloco aqui. E você tem que entrar com outro ID, tá? Não é mais esse. Nós vamos encerrar. Você tem que fazer o mesmo procedimento. Ir lá e entrar com o novo número de ID. Beleza? Tranquilo, galera? Tudo bem? Mitologia. Então, ó, até daqui a pouco. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vai lá tomar uma água, um café, daqui a pouco nós voltamos. Acabou a sair. Ai, que triste. Beijo.